Boa noite, está no ar mais um Direito da Gente, ao vivo dos estúdios da TV Campus de Minas. Eu sou Leidiane Gouveia e no programa de hoje nós vamos falar sobre maioridade penal. Para isso nós trouxemos como nosso convidado o doutor Pedro Henrique Santana Pereira, que é advogado aqui na comarca de São João del Rei. Boa noite, doutor Pedro. Boa noite, doutora Leidiane, tudo bem? Tudo bom. Muito prazer tê-lo aqui no nosso programa para falar de um assunto tão polêmico, né? Um prazer é sempre meu de estar aqui presente. Bom, um dos assuntos mais falados no momento é o da maioridade penal. Esse fato se dá pelo aumento progressivo dos casos noticiados pela mídia dos crimes cometidos por jovens e adolescentes menores de idade devido à sua inimputabilidade criminal. Doutor Pedro, começando aqui, né, as nossas colocações, inicialmente eu gostaria que o senhor definisse para nós o que é a maioridade penal e onde que ela está prevista. Bom, a maioridade penal ela é um conceito criado pela doutrina, pelos estudiosos, que consideram que uma pessoa, quando completa a idade de 18 anos, já tem capacidade de ter o discernimento devido de todas as questões e, portanto, pode responder como qualquer outro cidadão por qualquer conduta ilícita que tiver cometido. Então, nós falamos que o cidadão ele passa a ser imputável, justamente porque a ele pode ser atribuído o cometimento de um crime. Essa maioridade penal ela está prevista na Constituição, no artigo 228, que fala que a maioridade penal ela ocorre aos 18 anos, e também no Código Penal Brasileiro, que tem disposição idêntica no artigo 27. Doutor Pedro, o senhor falou em imputável. Eu no começo falei inimputável. Teria como o senhor diferenciar o que é imputável e inimputável para que o nosso telespectador compreenda, porque nós poderemos fazer uso dessas palavras durante a nossa entrevista, então seria interessante que o nosso telespectador entendesse, né, qual que é a diferença entre um e outro e o que significa, Sim, né? Pois bem, eu já esclareci mais ou menos, mas adentrando um pouquinho mais na questão, imputabilidade, imputável, quando a gente fala, vou imputar uma coisa a alguém, significa você vai acusar, você vai falar que alguém fez alguma coisa, teve alguma conduta. Então, uma pessoa imputável é uma pessoa que pode responder por uma determinada atitude. Por exemplo, uma pessoa que é maior de 18 anos, se ela comete um furto, ela vai responder por esse delito devidamente. Justamente por quê? Porque ela tem consciência do fato, ela tem consciência de que aquilo estava errado. Então, uma pessoa imputável dentro do âmbito penal é aquela pessoa que pode responder pelo crime que praticou ou pelo crime que está praticando. Agora, os inimputáveis são pessoas que estão também previstas na legislação penal que ainda não têm um discernimento completo, ou não têm discernimento sobre aquilo que estão fazendo. O exemplo é o menor de 18 anos, ele é considerado inimputável justamente por quê? Porque a legislação considera que ele ainda não tem o discernimento completo, ainda não tem o discernimento devidamente formado, então às vezes ele tem uma conduta e não sabe se é crime. Por exemplo, uma criança de 10 anos de idade que vai na casa de um coleguinho e os pais não deram a devida instrução, ele pega alguma coisa da casa e leva para ele não tem consciência de vida de que isso é um crime. Então por isso que nós chamamos de inimputável, justamente por quê? Porque ele ainda não tem consciência que está cometendo uma coisa que dentro do direito penal é errada. Doutor Pedro, e como que os menores de 18 anos respondem pelos crimes cometidos? Quais são as sanções previstas? Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069, que é de 1990, e ele prevê, a partir do artigo 112, várias medidas que podem ser tomadas pelo magistrado para que o menor ele tenha, vamos dizer assim, reprimendas ou medidas que visem a ressocialização e visem, entre aspas, a punição dele. Então nós temos o que nós chamamos de atos infracionais. O que são atos infracionais? São condutas que são cometidas por menores que estão previstas na legislação penal. Então o menor, quando ele subtrai uma coisa de alguém, ele não comete o crime de furto. Ele comete o que nós chamamos de ato infracional análogo a furto. Justamente por quê? Porque ele ainda não tem o discernimento totalmente formado, totalmente completo. Então essa legislação especial, o Estatuto da Criança e do Adolescente,
ele prevê todo um procedimento, toda uma forma por meio da qual esse menor vai responder por esse delito, por esse erro praticado, e ele chama esses crimes, a gente não fala, o menor ele cometeu o crime, não, o menor cometeu um ato infracional análogo ao crime tal e etc. Justamente porque, como ele ainda não tem um discernimento completo, ele não comete um crime, mas como a nossa legislação não deixou de punir o menor quando ele comete algum ato errado, talvez o termo correto nem seja punir, né, mas talvez buscar reeducar e ensinar, a legislação fez essa previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então nós temos várias medidas que estão previstas a partir do artigo 118 do Estatuto da Criança e do Adolescente, como a advertência, nós temos a prestação de serviço à comunidade, nós temos também a reparação do dano, tem também a medida de semi-liberdade, que vai acontecer quando o menor, durante o dia, ele tem ocupações e à noite ele fica internado. Nós temos também a internação, que é a medida mais gravosa, que só pode ser aplicada em casos que são mais extremos, e isso daí depois a gente vai comentar um pouquinho mais. Bom, doutor Pedro, como eu falei no início, né, a questão da maioridade penal está sendo muito discutida na mídia devido a alguns casos de atos infracionais, né, praticados por menores. Recentemente nós tivemos a dentista, né, que foi queimada, tivemos o estudante que foi baleado, né? Então, assim, o que leva, né, a maioridade penal a sempre estar em discussão na sociedade? Pois bem, o grande problema que nós temos na sociedade brasileira diz respeito ao que nós chamamos de impunidade. Só que é necessário que as pessoas saibam estabelecer uma diferença entre a impunidade e a correta aplicação da lei. Acontece o seguinte: nós temos falha na aplicação da lei por causa de erros que são cometidos pelo judiciário. Não digo erros, mas o judiciário é muito abarrotado e o Estado não tem o aparato devido, ele não tem o espaço de internação que é devido para o menor. Ou seja, a nossa legislação não é bem aplicada. Eu entendo que a gente vê vários desses casos na mídia falando, discutindo, etc., a gente não tem que pensar que existe impunidade. Na verdade, o que acontece é que muitas vezes a lei ela não é aplicada de forma correta pelo ente estatal, mas não é porque ele não quer, é porque a gente não tem os mecanismos que são devidos. Bom, doutor Pedro, é possível a redução da maioridade penal em nosso país? Essa, inclusive, é uma questão bastante discutida dentro da doutrina, dentro dos estudiosos do direito. Porque como a maioridade penal está prevista na Constituição, lá no artigo 228, há vários estudiosos que falam que essa maioridade penal ela é um direito individual do ser humano. E como se trata de um direito individual e indisponível, eles consideram que essa maioridade penal trata de uma cláusula pétrea. O que são as cláusulas pétreas? São determinadas previsões que existem na Constituição que não podem ser modificadas de maneira alguma por meio de emendas constitucionais. As emendas constitucionais são modificações específicas feitas pelo Senado e pela Câmara dos Deputados para adequar a Constituição a algumas situações diversas, diferentes, algumas situações novas. Então existe um entendimento que fala que por se tratar de uma cláusula pétrea, que em regra as cláusulas pétreas não podem ser modificadas, de acordo com o artigo 60 da Constituição, essa questão envolvendo a maioridade penal, ela não poderá ser modificada pelo Poder Legislativo, tanto que isso daí vai causar um grande problema. Nós temos vários projetos de lei que visam justamente a modificação da maioridade penal. A gente tem pelo menos aqui que eu me recordo 5 projetos de lei que tratam do assunto. Já estão na Câmara e no Senado sendo discutidos. Inclusive um acabou de ser mandado pelo governador de São Paulo, Alckmin, né? Mas ele trata de outra questão que a gente deve abordar um pouquinho depois. Mas há uma divergência muito grande no que diz respeito à possibilidade dessa modificação. Justamente por quê? Porque eles entendem que isso não pode ser modificado. Porque é um direito individual de cada pessoa de, somente a partir dos 18 anos, passar a responder criminalmente. De maneira que se quiserem, se pretenderem essa modificação, isso daí vai estar violando um outro artigo da Constituição que fala que as cláusulas pétreas, que esses direitos que são do ser humano, que nascem com o ser humano, eles não podem ser modificados. Então, há esses projetos, há essa discussão, tem projetos até que foram aprovados pela Comissão de Constituição e Justiça, que é uma comissão específica formada tanto na Câmara quanto no Senado, para analisar a viabilidade das leis dentro do cenário constitucional,
mas eu entendo que o judiciário, principalmente o STF, que é bastante Não garantista, vai permitir. vai se inclinar no sentido de que não é possível a modificação da maioridade penal. E, novamente, nós vamos cair naquela tecla, né? O que falta não é lei prevendo a punição dos menores, mas sim uma correta aplicação daquilo que nós temos. Com certeza. E qual que é a sua opinião sobre essa corrente de que a maioridade penal é ou não um direito fundamental? Na verdade, ela é um direito fundamental, né? Mas você entende que ela pode ser modificada por lei ou não? Você entende que teria que haver uma nova ordem constituinte? Qual que é a sua opinião, doutor Pedro? Assim, no meu ponto de vista, inclusive, é o ponto de vista do professor Damasio, que é um grande penalista, que eu muito admiro, a minha concepção é de que não pode haver essa modificação. A Constituição é muito clara no que diz respeito a esses direitos e garantias fundamentais, de maneira que o artigo 228 também, pela consideração até da teoria constitucional, né, dos estudiosos do direito constitucional, a gente percebe que isso trata de uma garantia fundamental, de você só passar a ser penalmente imputável a partir dos 18 anos. Então, no meu ponto de vista, né, e respeitando as divergências, essa questão da maioridade penal não pode ser modificada. E havendo essa modificação pelo Congresso Nacional, nós vamos ver o Judiciário totalmente divergente quanto a isso, e o STF provavelmente em pouco tempo vai se manifestar no que diz respeito a isso, e provavelmente reconhecendo que essa maioridade só pode ser a partir dos 18 anos, porque é isso que prevê a nossa Constituição, e o artigo 60 dessa própria Constituição não permite a modificação desse artigo 228. Até mesmo porque, doutor Pedro, se começarmos a suprimir os direitos fundamentais, né, hoje suprime da maioridade penal, se começar a suprimir outros direitos fundamentais, né, onde estará a gente vai passar uma situação complicada, né? Que a todo momento os direitos e garantias eles vão cada vez sendo mais fechados, vão sendo cada vez mais diminuídos. E aí eu volto a tocar na questão. A gente precisa de uma adequada aplicação da legislação. Esse é o problema no nosso país. A gente não tem uma estrutura adequada para tratar desses casos. Porque a legislação existe, o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma legislação excelente. E trata muito bem dessas questões, tem previsões ótimas. Agora, o verdadeiro problema é a aplicação do que está na lei e justamente a existência de um sistema e de todo um aparato para poder lidar com o menor e com o adolescente infrator. A Olívia do Bonfim, ela fala o seguinte: se cadeia fosse ruim, não estaria lotada. O que você acha disso? Novamente o ponto de vista que já foi passado, já foi externado. O grande problema que nós temos no nosso país é o problema social. Tem pessoas que realmente gostam de estar envolvidas na criminalidade. Tem uns indivíduos que a gente... eles terminam de cometer um crime, eles conseguem os benefícios penais lá, o doutor Hernani sabe disso, eles mal saem o primeiro dia, eles já estão cometendo o crime para poder retornar no presídio. Tem pessoas que gostam, mas muitas vezes os indivíduos eles veem no crime uma forma de talvez tentar se dar bem na vida, ganhar a vida, de maneira que eu acho que essa concepção é um pouco errada. A gente depreende que muitas vezes essas pessoas que se envolvem nos crimes, ou eles se envolvem eventualmente por uma eventualidade, ou são pessoas que acham que por meio do crime podem ganhar a vida. Mas muitos deles não acham isso bom, né? Senão eles não ficariam tentando fugir, não ficariam reclamando com a gente que é advogado penal a vida inteira. Cadê meu benefício de progressão? Quanto que eu vou poder sair, etc. E eu repito mais uma vez, o problema do nosso país está justamente na oferta de condições dignas de vida para os indivíduos. Não adianta nada a gente ter um sistema carcerário, um sistema criminal, penal, totalmente rígido, como a gente tem, por exemplo, países como os Estados Unidos, se a gente não garante ao cidadão uma formação adequada, um emprego adequado e um salário adequado. A gente tem que agradecer muito a iniciativa de alguns indivíduos aqui na cidade. Eu até vou cometer o pecado de destacar, né, o Fusato, que hoje é nosso vereador, e o doutor Hernani, que fazem trabalho num projeto brilhantíssimo, que é a APAC, né, que é um projeto que visa de verdade a ressocialização desses indivíduos. E se a gente for olhar a realidade do Código Penal e da Lei de Execução Penal, a execução da pena deveria se dar da forma que acontece na APAC. Esses indivíduos, pelo fato de terem cometido um crime, eles não são monstros.
Eles são pessoas que às vezes precisam de um auxílio, né? precisam de uma reeducação, eles precisam de uma nova oportunidade, precisam de uma ajuda para mudar a mentalidade. E a gente vê que esse projeto da APAC e o trabalho que vem sendo feito por todo esse pessoal, toda essa equipe maravilhosa que trabalha nesse projeto, eu tive a possibilidade de conhecer um pouquinho do projeto Novos Rumos e até de participar de alguns seminários da APAC quando ainda estava na faculdade, a gente percebe que é uma iniciativa muito linda e que eles procuram de verdade fazer com que o indivíduo tenha consciência de que ele cometeu um erro, pague por aquilo, mas que saiba que, mesmo tendo cometido esse erro, ele é um indivíduo, ele é um ser humano e a sociedade vai dar espaço para ele, ele tem a oportunidade de viver feliz de forma digna na sociedade, tendo um emprego adequado. Bom, e para você que não viu ou quer rever o nosso programa, ele é reprisado todas as quintas-feiras, às 10h50 da manhã e às sextas-feiras, às 10h10 da noite. Muito obrigada pela sua participação, Dr. Pedro. Na próxima quarta-feira nós temos um novo encontro às 19h30. Obrigada e boa noite.